Já parou para pensar que algumas pessoas simplesmente parecem atrair dinheiro sem o mínimo esforço? E não importa o que aconteça, elas sempre têm, sempre conseguem, sempre prosperam, enquanto outras, mesmo ralando muito, parece que nunca saem do lugar. E Florence Scovel Shinn passou anos estudando essa diferença. E ela descobriu algo que vai mudar completamente a forma como você se relaciona com a grana. A diferença não está no trabalho, não está na sorte, não está na educação. A diferença está na forma como essas pessoas falam com o dinheiro. Isso mesmo, falam com o dinheiro, como se ele fosse uma entidade viva, como se ele pudesse ouvir. Como? Se ele respondesse. E a verdade é que ele responde, sempre responde. Mas a maioria das pessoas não sabe como conversar direito. E é por isso que a grana vai embora. Por isso que ela nunca fica. Por isso que parece fugir. Neste vídeo, eu vou te ensinar exatamente o que Florence descobriu. A forma precisa de agradecer ao dinheiro. Uma forma que faz ele voltar. E não apenas voltar. Voltar. Triplicado. Fique até o final. Porque o que eu vou revelar nos últimos minutos é o que separa quem vive em prosperidade ilimitada de quem vive contando moedas. Florence Scovel Shinn nasceu em uma época onde falar de dinheiro era um tabu, especialmente para mulheres, especialmente de forma espiritual. Mas Florence não se importava com tabus. Ela se importava com a verdade. E a verdade que ela descobriu era simples, mas revolucionária. O dinheiro é energia, não é papel, não é metal, não é números em uma conta. É energia pura. E, como toda energia, ele responde à frequência. Se você emite frequência de medo, o dinheiro foge. Se você emite frequência de desespero, o dinheiro se esconde. Se você emite frequência de ressentimento, o dinheiro se afasta. Mas, se você emite frequência de agradecimento de coração, algo mágico acontece. O dinheiro se aproxima. O dinheiro se multiplica. O dinheiro retorna. Florence descobriu isso, observando seus alunos. Aqueles que reclamavam da grana nunca tinham o suficiente. Aqueles que temiam perder dinheiro sempre perdiam. Aqueles que odiavam dinheiro por considerá-lo sujo viviam na pobreza. Mas aqueles que amavam o dinheiro, que agradeciam por cada centavo, que tratavam o dinheiro com respeito, esses viviam em abundância constante. Era um padrão claro, óbvio, impossível de ignorar. E Florence decidiu transformar essa observação em método, um método que qualquer pessoa pudesse aplicar. Um método que funcionasse independente da situação financeira atual. Um método que ativasse a lei da circulação. E foi assim que nasceu a fórmula da gratidão triplicada. Deixa eu te explicar como funciona. A maioria das pessoas, quando recebe dinheiro, faz uma de duas coisas. Ou gasta, imediatamente sem nem pensar, ou guarda com medo de perder. Ambas as atitudes estão erradas. Ambas bloqueiam o fluxo. Ambas impedem que mais dinheiro venha. Florence ensinava uma terceira via. Antes de gastar, antes de guardar, agradecer. Mas não um agradecimento qualquer, um agradecimento específico. Um agradecimento que ativa a lei da multiplicação. Aqui está a fórmula. Quando você receber qualquer quantia de dinheiro, antes de fazer qualquer coisa com ela, pegue o dinheiro nas mãos. Se for dinheiro físico, segure as notas. Se for digital, olhe para o número na tela e diga em voz alta ou mentalmente: eu te agradeço por ter vindo até mim. Eu te honro. Eu te abençoo. E eu te libero para circular e voltar multiplicado. Essas 4 frases são a chave.
Cada uma delas ativa uma frequência diferente. A primeira, eu te agradeço, ativa a frequência do agradecimento de coração. O agradecimento de coração é a frequência mais alta que existe. É a frequência que atrai mais do mesmo. Quando você agradece pelo que tem, você sinaliza ao universo que quer mais, e o universo responde. A segunda, eu te honro, ativa a frequência do respeito. Dinheiro é energia sagrada. É o suor, transformado em símbolo. É tempo de vida cristalizado. Quando você honra o dinheiro, você está honrando o trabalho, o esforço, a dedicação, e o universo reconhece isso. A terceira, eu te abençoo. Ativa a frequência da generosidade. Quando você abençoa algo, você está desejando o bem. Você está enviando energia positiva. E essa energia positiva volta para você. Sempre volta, multiplicada. A quarta, eu te libero para circular. Ativa a frequência do desapego. E aqui está o segredo que poucos entendem. Dinheiro não pode ser segurado com força. Dinheiro precisa fluir, precisa circular, precisa ir e voltar. Quando você segura dinheiro com medo de perder, você trava o fluxo. E fluxo travado seca. Mas quando você libera com bênção, você abre espaço para mais. E mais sempre vem. Florence chamava isso de a dança do dinheiro. Você recebe, agradece, honra, abençoa, libera e recebe de novo, em ciclo infinito, em multiplicação constante. Agora, deixa eu te contar a história do Rafael. Rafael era um contador em São Paulo nos anos 90, ganhava bem, mas nunca tinha grana. Tudo que entrava, saía, contas inesperadas, problemas de saúde, consertos urgentes. Parecia que o dinheiro fugia dele. Rafael procurou Florence desesperado. Ele disse que estava fazendo tudo certo, trabalhava duro, economizava, não gastava com futilidades, mas nada funcionava. Florence ouviu pacientemente e fez uma pergunta que mudou tudo. Rafael, como você fala sobre dinheiro? Rafael não entendeu a pergunta. Como assim? Como falo? Florence insistiu. Quando você recebe seu salário, o que você pensa? O que você diz? Rafael refletiu. Bom, eu penso que não vai dar para tudo. Penso que já tenho contas para pagar. Penso que mal vai sobrar. Florence sorriu. E aí está o seu problema. Você recebe dinheiro pensando em escassez. E o dinheiro obedece. Ele se torna escasso. Rafael ficou confuso. Mas é a verdade. Não dá para tudo mesmo. Florence balançou a cabeça. É verdade. Porque você decreta que é verdade. Suas palavras criam sua realidade. Se você recebe dinheiro já pensando que não vai dar mesmo. Mas se você recebe agradecendo pela prosperidade, a prosperidade se manifesta. Rafael estava cético. Parecia simples demais para funcionar. Mas ele estava desesperado. Então decidiu tentar. Florence ensinou a ele a técnica do agradecimento triplicador. Toda vez que receber dinheiro, qualquer quantia, agradeça assim. Rafael memorizou as 4 frases e começou a praticar. No primeiro mês, nada mudou. As contas continuaram vindo, os problemas continuaram aparecendo. Rafael quase desistiu, mas Florence Scovel Shinn a incentivou a continuar. No segundo mês, algo inusitado aconteceu. Rafael recebeu um bônus inesperado no trabalho. Não era uma grana alta, mas era algo que nunca tinha acontecido antes. Ele agradeceu, honrou, abençoou, liberou. No terceiro mês, um tio distante faleceu e deixou uma pequena herança. Rafael nem sabia que esse tio existia. Coincidência?
Florence Scovel Shinn não acreditava em coincidências. No 4º mês, Rafael foi promovido. Seu salário aumentou 30%. No 5º mês, uma dívida antiga, que ele já dava como perdida, foi paga. No 6º mês, Rafael percebeu algo incrível. Pela primeira vez em anos, ele tinha dinheiro sobrando. Bufunfa na mão. Não porque ganhava mais, mas porque o dinheiro tinha parado de fugir, tinha parado de escorrer pelos dedos, tinha começado a se multiplicar. Rafael se tornou um dos casos mais famosos de Florence Scovel Shinn. Ele contava sua história para todos, e muitos seguiram o mesmo caminho, com os mesmos resultados. A técnica funcionava, sempre funcionava, para quem praticava com consistência. Agora, eu preciso te explicar algo importante. A fórmula da gratidão triplicada não é magia, não é feitiço, não é superstição, é ciência espiritual. Florence Scovel Shinn entendia as leis do universo, e essas leis são tão reais quanto as leis da física. A lei da atração diz que semelhante atrai semelhante. Quando você emite agradecimento de coração, você atrai mais motivos para ser grato. A lei da circulação diz que energia parada estagna. Quando você abençoa e libera, você mantém o fluxo em movimento. A lei do retorno diz que tudo volta multiplicado. Quando você honra o dinheiro te honra de volta. Essas leis funcionam para todos, ricos e pobres, jovens e velhos, crentes e descrentes. A única diferença é que alguns usam conscientemente e outros usam inconscientemente, contra si mesmos. Quando você reclama da grana, você está usando a lei da atração contra você. Quando você segura dinheiro com medo, você está violando a lei da circulação. Quando você desrespeita dinheiro, você está ativando a lei do retorno negativamente. Florence Scovel Shinn ensinava a reverter isso, a usar as leis a seu favor. E a fórmula da gratidão triplicada é a forma mais simples de fazer isso. Deixa eu te dar mais detalhes práticos. Quando digo agradecer ao dinheiro, não estou falando de uma vez por mês, ou uma vez por semana. Estou falando de toda vez. Toda vez que você receber qualquer quantia. Salário, troco, presente, achado na rua, devolução de imposto, prêmio, qualquer quantia. Agradeça, honre, abençoe, libere. Pode parecer exagerado, mas Florence Scovel Shinn era enfática. Consistência é a chave. Um agradecimento de coração por mês não muda nada. Agradecimentos constantes mudam tudo. E tem mais. Você também deve agradecer quando a grana sair. Isso parece contraintuitivo. Por que agradecer quando estou perdendo dinheiro? Porque você não está perdendo, está trocando. Quando você paga uma conta, você está trocando dinheiro por serviço. Luz, água, internet. Teto sobre sua cabeça. Quando você compra comida, você está trocando dinheiro por nutrição. Energia. Vida. Não é perda, é circulação. E quando você agradece pela circulação, você amplifica o fluxo. Florence Scovel Shinn ensinava a dizer assim quando pagava contas. Eu agradeço de coração por poder pagar isso. Eu abençoo esse dinheiro enquanto ele circula. E eu sei que ele volta multiplicado. Essa simples mudança de perspectiva transforma sua relação com gastos. Em vez de dor, você sente agradecimento de coração. Em vez de perda, você sente circulação. Em vez de medo, você sente confiança. E o dinheiro responde a isso. Sempre responde. Agora vou revelar algo que Florence Scovel Shinn só ensinava para seus alunos mais avançados. O ritual do agradecimento matinal.
Todo dia, ao acordar, antes de fazer qualquer coisa, Florence Scovel Shinn recomendava um ritual simples. Pegue sua carteira ou abra seu aplicativo de banco. Olhe para o dinheiro que você tem, seja muito ou pouco, e diga: eu agradeço de coração por cada centavo que tenho. Eu sou grato pela prosperidade ilimitada que já existe em minha vida. Hoje, mais dinheiro vem até mim e eu estou pronto para receber. Esse ritual leva menos de 1 minuto, mas os efeitos são poderosos. Você começa o dia na frequência da prosperidade ilimitada. Você programa seu subconsciente para atrair. Você abre os canais para receber. Florence Scovel Shinn fazia esse ritual todos os dias, por décadas, até o fim de sua vida. E ela nunca passou necessidade, nunca ficou sem, nunca experimentou perrengue financeiro real, porque ela mantinha o fluxo aberto, constantemente, consistentemente. Há outro aspecto que preciso revelar. Florence Scovel Shinn descobriu que o horário do agradecimento de coração importa. Não qualquer hora, horas específicas. A primeira hora poderosa é o amanhecer, o momento em que o sol nasce. Nesse momento, a energia do dia está fresca, limpa, receptiva. Qualquer intenção plantada nesse momento tem poder amplificado. Florence Scovel Shinn fazia seu ritual de agradecimento de coração exatamente quando os primeiros raios de sol entravam pela janela. Ela dizia que era como plantar sementes na terra mais fértil. A segunda hora poderosa é o meio-dia, quando o sol está no ponto mais alto. Nesse momento, a energia masculina está em seu auge. Energia de ação, de manifestação, de concretização. Se você quer que algo se manifeste rapidamente, meio-dia é a hora. A terceira hora poderosa é o pôr do sol, o momento de transição entre dia e noite. Nesse momento, os véus entre os mundos ficam mais finos. As intenções conseguem penetrar mais profundamente. Florence Scovel Shinn usava o pôr do sol para agradecer pelo que havia recebido durante o dia e para plantar sementes para o dia seguinte. A quarta hora poderosa é a meia-noite. Já falamos sobre ela em outros vídeos. É o momento do limiar, do renascimento, da transformação. Se você não consegue praticar em todas essas horas, escolha uma, a que funcionar melhor para a sua rotina. O importante é a consistência, não a hora exata. Florence Scovel Shinn também ensinava sobre os dias da semana. Cada dia tem uma energia diferente, e alguns dias são melhores para atrair dinheiro. Quinta-feira, por exemplo, é o dia de Júpiter, o planeta da expansão, da prosperidade ilimitada, da multiplicação. Agradecer ao dinheiro na quinta-feira amplifica o efeito. Domingo também é poderoso. É o dia do sol, da vitalidade, da energia criadora. Agradecer no domingo ativa a energia da criação. Florence Scovel Shinn tinha uma prática especial para as quintas-feiras. Ela separava uma parte da grana que tinha recebido na semana e abençoava esse dinheiro especificamente para a multiplicação. Eu abençoo essa grana para que ela se multiplique. Eu libero essa bufunfa, sabendo que ela volta triplicada. Eu confio na lei da expansão. E depois, ela gastava essa grana em algo que a fizesse feliz. Não em contas, não em obrigações, em alegria, porque alegria é a frequência mais alta. E grana gasta em alegria, volta com alegria, multiplicada, agora. Deixa eu te contar sobre os erros mais comuns, os erros que bloqueiam a multiplicação. O primeiro erro é agradecer da boca para fora, sem sentir, sem acreditar, sem emoção.
Florence era clara. Palavras vazias são só ar vibrando. Não tem poder. Não tem efeito. Não manifestam nada. Quando você agradece, você precisa sentir. Precisa vibrar agradecimento de coração. Precisa estar presente. Se você está pensando em outra coisa enquanto agradece, não funciona. Se você está com pressa, não funciona. Se você está só repetindo por obrigação, não funciona. O segundo erro é agradecer e depois reclamar. Você agradece de manhã e à tarde reclama que está sem grana. Você cancela o agradecimento, anula o efeito, zera o contador. Florence dizia que um agradecimento seguido de reclamação é pior do que nenhum agradecimento, porque cria confusão. O universo não sabe o que você quer, então não envia nada. Se você vai agradecer, agradeça de verdade e mantenha o agradecimento de coração ao longo do dia. Não permita que reclamações saiam da sua boca. O terceiro erro é agradecer só pelo muito. Você agradece quando recebe o salário, mas não agradece pelo troco. Você agradece pela herança, mas não agradece pelo real que achou no chão. Florence ensinava que toda quantia merece agradecimento de coração, porque toda quantia é energia. E quando você despreza pequenas quantias, você está dizendo ao universo que só quer grandes. E o universo pode entender que você não merece nem as pequenas. Agradeça por tudo, absolutamente tudo. O quarto erro é ter vergonha de falar com dinheiro. Você acha estranho, acha loucura, acha que as pessoas vão te achar maluco. Então, faz escondido, com vergonha e com medo. E essa energia de vergonha contamina o agradecimento de coração. Florence não tinha vergonha. Ela falava com a grana abertamente, na frente de qualquer um, porque ela sabia que era verdade. E verdades não precisam de vergonha. Se você sente vergonha, comece praticando sozinho, no seu quarto, no banheiro, no carro, até que se torne natural, até que a vergonha vá embora, até que você entenda que não há nada de estranho em tratar energia com respeito. O quinto erro é desistir cedo demais. Já falei sobre isso, mas é tão importante que preciso repetir. A maioria das pessoas espera resultados imediatos. Faz o agradecimento de coração por uma semana. Não vê grana caindo do céu e desiste, dizendo que não funciona, mas funciona. Só que o tempo de cada um é diferente. Depende de quantos bloqueios você tem. Depende de quanto tempo você passou na frequência do perrengue financeiro. Depende de quão forte é sua resistência subconsciente. Para alguns, dias, para outros, semanas, para outros, meses, mas para todos que persistem, funciona. Sempre funciona. Florence acompanhou centenas de alunos e não houve um único caso de alguém que praticou consistentemente por 6 meses e não viu resultados. Nenhum. Zero. Todos viram, todos transformaram, todos prosperaram. A questão é, você vai persistir ou vai desistir a 1 metro do ouro? Se esse vídeo está fazendo sentido para você, se você sente que essas palavras estão ativando algo dentro de você, então o Super Thanks ali embaixo é uma forma de você praticar o que estou ensinando. Não é obrigatório, nunca é, mas é uma oportunidade de agradecer, de honrar, de abençoar, de liberar e de ver a grana voltar multiplicada. Florence dizia que a melhor forma de testar uma lei espiritual é praticando. Se você quer saber se a lei da circulação funciona, circule.
Se você quer saber se o agradecimento de coração multiplica, agradeça. O Super Thanks é uma forma de fazer isso e de apoiar esse canal para continuarmos revelando essas verdades. Agora, vamos aprofundar ainda mais, porque sei que você quer entender a mecânica completa. Florence descobriu que existem 3 tipos de relação com dinheiro: a relação de medo, a relação de indiferença e a relação de amor. A maioria das pessoas vive na relação de medo. Tem medo de não ter grana, medo de perder grana, medo de gastar grana, medo de pedir grana, medo, medo, medo. E o medo é um repelente. Ele afasta exatamente o que você teme perder. Algumas pessoas vivem na relação de indiferença. Dinheiro não é importante, dizem. Dinheiro não traz felicidade. Eu não me importo com dinheiro. Parece espiritual, parece evoluído, mas é uma armadilha. Porque quando você diz que não se importa, o universo acredita e para de enviar. Por que enviar algo para quem não se importa? Florence ensinava a terceira via, a relação de amor. Amar a grana, não de forma gananciosa, não de forma obsessiva, mas de forma saudável. Amar o que a grana representa: liberdade, possibilidades, segurança, capacidade de ajudar outros. Quando você ama a grana dessa forma, ela sente e ela vem em prosperidade ilimitada, porque amor atrai, sempre atrai. Florence costumava dizer: trate a grana como você trataria um convidado de honra. Você não ignora um convidado de honra. Você não tem medo de um convidado de honra. Você recebe com alegria, agradece pela visita, oferece o melhor. E quando ele vai embora, você se despede com carinho, sabendo que ele vai voltar. E é assim que você deve tratar a grana, com honra, com respeito, com agradecimento de coração, com a certeza de que ela sempre volta. Agora, deixa eu te ensinar uma variação avançada da técnica, o agradecimento antecipatório. Essa técnica é poderosa, tão poderosa que Florence recomendava usar com moderação. Funciona assim: em vez de agradecer pela grana que você já tem, você agradece pela grana que está a caminho, antes de receber, antes de ver, antes de ter qualquer evidência. Você agradece como se já tivesse recebido. Eu agradeço pelos R$1.000 que estão vindo até mim agora. Eu agradeço pelo aumento que está se manifestando. Eu agradeço pela oportunidade de renda extra que está chegando. Isso parece loucura para a mente lógica. Como agradecer por algo que não existe? Mas Florence entendia o poder da fé. A fé é a certeza do que não se vê. E quando você agradece antecipadamente, você está demonstrando fé absoluta. E o universo responde à fé. Sempre responde. Há um caso famoso de uma aluna de Florence Scovel Shinn chamada Beatriz. Beatriz precisava de R$500 para pagar uma cirurgia urgente. Ela não tinha a grana, não sabia de onde viria. Mas Florence a ensinou a agradecer antecipadamente. Todos os dias, Beatriz dizia: eu agradeço pelos R$500 que já estão se manifestando. Eu sei que a grana vem. Eu confio, eu agradeço. Ela fez isso por 2 semanas. Sem nenhum sinal de que a grana viria, sem nenhuma evidência, apenas fé. No 15º dia, Beatriz recebeu uma carta. Era de uma seguradora. Anos atrás, ela havia pago um seguro de vida para sua mãe. A mãe havia falecido há muito tempo e Beatriz havia esquecido completamente do seguro. A carta informava que havia um valor a receber. Adivinha quanto? R$512,
R$ 12 a mais do que ela precisava. Coincidência? Florence não acreditava em coincidências. Aquela grana já estava destinada a Beatriz, mas estava bloqueada, esquecida, perdida no sistema. O agradecimento de coração antecipatório desbloqueou, trouxe à tona, manifestou. Isso é o que Florence chamava de desbloquear o que já é seu. Muitas vezes, a prosperidade ilimitada já está destinada a você, já foi providenciada, já existe em algum lugar, mas está bloqueada por dúvida, por medo, por ingratidão. Quando você agradece antecipadamente, você remove esses bloqueios e a prosperidade ilimitada flui, naturalmente, inevitavelmente. Agora, eu preciso te dar um aviso importante. A fórmula da gratidão triplicada funciona, sempre funciona, mas não é instantânea para todos. Algumas pessoas veem resultados em dias, outras em semanas, outras em meses. A velocidade depende de quantos bloqueios você tem. Se você passou anos reclamando de grana, vai levar tempo para reverter. Se você passou anos temendo o perrengue financeiro, vai levar tempo para reprogramar. Se você passou anos desrespeitando a bufunfa, vai levar tempo para reconstruir a relação. Não desista cedo demais. Florence dizia que a maioria das pessoas desiste a 1 metro do ouro. Elas começam, praticam por alguns dias, não veem resultados imediatos e desistem. Exatamente quando a manifestação estava prestes a acontecer. Não seja essa pessoa. Seja consistente, seja paciente, seja persistente. A grana vai responder. Sempre responde. Para quem persiste. Antes de encerrar, quero te deixar com um decreto especial. Um decreto que Florence usava especificamente para ativar a lei do retorno triplicado. Você pode usar esse decreto todos os dias, de preferência de manhã. Após o ritual do agradecimento de coração, aqui está. Eu sou um canal aberto para a prosperidade limitada do universo. A grana flui para mim facilmente e constantemente. Eu agradeço por cada centavo que recebo. Eu honro a bufunfa que passa por minhas mãos. Eu abençoo a grana quando ela vem e quando ela vai. E eu sei que tudo que eu libero com amor volta triplicado. A lei da circulação trabalha a meu favor. A lei do retorno me abençoa. Eu sou abundante. Eu sou próspero. Eu sou grato. Está consumado. Decore esse decreto. Pratique todos os dias e observe sua vida financeira se transformar. Agora me conta nos comentários. Time agradecimento de coração ou time reclamação? Você faz parte de quem agradece pela grana ou de quem reclama da falta? Seja honesto, porque o primeiro passo para mudar é reconhecer onde você está. E se você já pratica o agradecimento de coração financeiro, conta como tem sido sua experiência. Suas histórias inspiram outros que estão começando. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, a grana ouve, a grana sente, a grana responde. Fale com ela da forma certa e ela vai voltar, triplicada. Porque essa é a lei que Florence descobriu, a lei que ela ensinou, a lei que agora está nas suas mãos. Use com sabedoria, use com agradecimento de coração, use com fé e veja sua realidade financeira se transformar para sempre. Está consumado.